Será que já estamos em direto? Parece-me que sim, que já estamos em direto. Mas agora, será que alguém está a ver? Já estás aí? Tu que me vês ou que me queres ver? Deixa-me cá ver se aparece aqui alguma coisa. Colar aqui os links. Penso que ainda não tenho ninguém. Quando tiver, vou entrar em modo Será que já estamos? transmissão. Já estou em modo emissão. Ora só um bocadinho. Bom, vamos avançar. Boa noite a todos. Já vejo aqui algumas pessoas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão destas que agora tenho feito às 9. Hoje vamos falar sobre mestria de aprendizagem. Mestria de aprendizagem. Eu estava aqui a segurar numa caneta e nós fomos habituados pela nossa sociedade, pela cultura em que vivemos, a acreditar que a aprendizagem passa fundamentalmente por isto. Por usar isto, por usar canetas, por usar outro tipo de instrumentos que desenvolvem a nossa cognição. Mas nós sabemos que, ou pelo menos se não sabemos, vamos saber que aprender é muito mais do que simplesmente solicitar o nosso cérebro, é muito mais do que simplesmente ler ou escrever ou usar a nossa razão. Um senhor chamado Howard Gardner fez um estudo que, entretanto, já se tornou muito famoso sobre as inteligências múltiplas e ele, basicamente, o que nos diz é que, de facto, temos múltiplas inteligências e que essas múltiplas inteligências devem todas elas ser solicitadas para ampliar o máximo do nosso potencial. E, portanto, se pensarmos que o máximo do nosso potencial passa por entendermos, como já temos visto ao longo destas transmissões, como expressar a nossa autenticidade, como ter uma expressão criativa a partir daquilo que nós somos, então também sabemos que essas aprendizagens têm de passar necessariamente por essa expressão criativa de quem nós somos. E, portanto, em primeiro lugar, e esse é o ponto de partida para tudo, é termos oportunidades, espaço, entendimentos dos nossos educadores, dos nossos pais, professores, todo tipo de pessoas que participam no nosso processo de aprendizagem desde o começo, desde que nascemos, têm a consciência de que, em primeiro lugar, temos de ter um espaço que seja seguro e, ao mesmo tempo, rico, possibilitador, para podermos, então, colocar cá para fora o nosso melhor. Portanto, essa é a base de partida. E que esse melhor não é só as típicas tarefas do ler, do escrever, fazer contas, etc. Mas implica ativar as nossas múltiplas inteligências, como diria Howard Gardner, tem múltiplas dimensões. Temos a inteligência, além da inteligência racional, temos a inteligência emocional, a inteligência espacial, a inteligência sinestésica e todo um conjunto de outras inteligências. Não vale a pena agora estar aqui a fazer o rol das inteligências que o Sr. Howard Gardner descobriu, até porque cada vez mais se descobre também que a inteligência depende muito da perspectiva e do ponto de vista que nós entendemos colocar sobre o que é inteligência. Há múltiplos estudos que têm sido feitos sobre inteligência. Por exemplo, fala-se também em inteligência coletiva. Estou-me a lembrar de um livro chamado Hive Mind, que agora não me recordo exatamente o nome do autor, mas este livro Hive Mind o que diz é: há uma inteligência coletiva, os países, as nações têm inteligência e há coeficientes de inteligência coletivos que presidem aos coeficientes de inteligência individuais. Neste caso, a análise está centralizada nos países, mas a teoria aplica-se a todo o tipo de comunidades. Portanto, a nossa inteligência depende da inteligência das comunidades das quais fazemos parte também. E, obviamente, a inteligência das comunidades depende da nossa. Mas mantendo aqui o estudo, ou a perspectiva da mestria da aprendizagem na nossa própria vida, numa ótica mais individualizada, podemos, em primeiro lugar, partir dessa base de que devemos focar-nos na expressão dos nossos talentos individuais, lá está, do nosso próprio propósito, e deixá-lo florescer em nós e naqueles que nos rodeiam, em particular crianças. Obviamente que a nossa infância já foi aquilo que faltou ou que existiu, já passou. É o que é. Podemos lidar agora, obviamente, com as consequências daquilo que possamos ter ou deixar de ter e ajustar, precisamente,
o nosso comportamento, o nosso dia-a-dia, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, também, obviamente, pensamentos, sentimentos, em função daquilo que sentimos que podemos ter ou que não temos. E eu agora agradecia-vos, mais uma vez, que todas as perguntas que tivessem são bem-vindas, porque a forma como eu posso orientar este tema é porque há imensas ramificações e eu sou estudante há muitas décadas deste tema da aprendizagem mesmo. Já tive em diferentes contextos de aprendizagem. Todos nós, os meus, aqueles que eu fiz parte e que tive durante várias décadas em cada um deles, são fundamentalmente os contextos da aprendizagem formal, todos nós tivemos na escola, os contextos esportivos, porque durante décadas que fiz desporto, e os contextos profissionais, obviamente, há décadas que faço parte, como todos nós, que a partir de uma certa experiência, faço parte de diferentes contextos de aprendizagem. E, portanto, e depois, obviamente, há também um contexto da autoaprendizagem, que é esse o ângulo que eu vou imprimir aqui uma tónica extra à medida que vamos avançando nesta transmissão. E, portanto, a primeira base é esta: reconhecermos a nossa autêntica expressão, aquilo que somos. A partir daí, naturalmente, revela-se o padrão do nosso propósito, desse significado, como vimos nas transmissões anteriores, desse significado que percebemos ser aquele que verdadeiramente expressa aquilo que temos para entregar de melhor nesta vida. E, a partir daí, ativar todo o tipo de estratégias possível para que seja, de facto, uma realidade essa expressão criativa, uma realidade cada vez mais plena, cada vez mais persistente e, claro, com cada vez mais qualidade, com cada vez mais impacto, com cada vez mais resultados, fundamentalmente também com cada vez mais desfruto, com cada vez mais prazer, com cada vez mais gratificação nossa. E que isso seja um fenómeno sustentável em todas as dimensões em que nós temos, que seja, obviamente, sustentável em termos materiais, em termos físicos, que seja sustentável em termos emocionais, em termos daquilo que sentimos relativamente ao que estamos a fazer, que haja essa noção do fluxo, do flow, que é um conceito muito caro também nesta teoria do propósito, e que haja gratificação cognitiva, também mental, intelectual, que sintamos que estamos a desbravar novos territórios na nossa capacidade de entender, de perceber e de transmitir esse tipo de entendimento e de percepções. E depois, claro, na dimensão espiritual, na dimensão que podemos pensar, definir também de uma forma mais concreta como a dimensão ética, a dimensão dos valores, a dimensão dos princípios. Não tem de ser só uma perspectiva mais transcendental. Podemos começar, se não temos essa percepção transcendental, podemos conectar-nos a essa dimensão da ética, dos princípios, dos valores, das virtudes, das qualidades, daquilo que é o nosso melhor. Pondo desta forma, mais simples. E, portanto, há todo um leque de estratégias, mas todas elas passam por essa base inicial de libertarmos então a nossa essência criativa o mais que possamos, ou definirmos isso como meta e fazer o mesmo em relação aos outros e a todos aqueles com quem temos influência ou exercemos influência no seu processo de aprendizagem. Depois é importante entendermos os mecanismos da causa e efeito. É importante entendermos que as consequências de comportamentos, de hábitos que à partida parecem que podem ser de baixo impacto, mas que na realidade não são de baixo impacto, têm um efeito tremendo, tremendo nas nossas vidas, se levados consecutivamente àquilo que podemos chamar da prática deliberada repetida, não é? Que é a grande dimensão da mestria, de acordo com uma quantidade de estudos imensos feitos numa ótica mais convencional relativamente a esta dimensão aprendizagem, que é tão simples quanto isto. Estás num desporto, ou estás na tua profissão, ou estás na tua vida pessoal. Aquilo que fazemos repetidamente reflete-se naquilo que somos. Como dizia Aristóteles, a excelência é muito mais do que qualquer outra coisa, é um hábito repetido. E, portanto, a excelência ou a mestria de aprendizagem é consecutivamente, repetidamente, com um nível de consciência sobre a nossa própria expressão natural em cada momento, estarmos disponíveis para lidar com aquilo que nos é apresentado pela vida, com os desafios, a começar pelos próprios desafios que temos, e ir em busca, naturalmente, das soluções para esses mesmos desafios. Procurarmos
Onde é que eu vou aprender? Tenho de olhar melhor para esta situação e fazer uma reflexão? Será que é pegar num livro destes que estão aqui na estante e que vão fazer com que eu entenda melhor um determinado problema? É olhar para uma determinada situação que esteja a acontecer no momento com mais clareza, sem reagir imediatamente, apenas estar em observação clara para depois mais tarde fazer as minhas reflexões e entender bem o que é que se está a passar? O que é que será que me vai devolver as lições que eu preciso reconhecer no momento em que estou a viver? O que é, exatamente? Pois aí entram todo um conjunto de possibilidades que vão sendo libertadas naturalmente através do momento. Podem entrar, se já temos essa predisposição e aceitamos que assim pode acontecer, entrar as chamadas sincronicidades, ou as coincidências significativas, como definiu Carl Jung, o psicólogo e investigador transpessoal, da psicologia transpessoal, também chamada analítica, que são os tais encontros que a vida nos traz, em que nós, a nossa capacidade de significação, atribui-lhe significados, lá está, que nos dizem que estamos, de facto, a poder recolher uma lição que é importante para nós num determinado momento quando isso está a acontecer. E então vamos fazer um curso online, vamos falar com uma pessoa que já passou por aquilo que nós passamos, vamos falar com um terapeuta, com um orientador, com um coach, com um psicólogo, com um professor, com um mentor, um amigo, seja quem seja, que achamos que já passou ou que está a passar por aquela situação, que pode ir um pouco mais à frente do que nós no caminho, e então essa pessoa, essas pessoas, essas múltiplas fontes que neste momento estão tão acessíveis, vão-nos devolver algo daquilo que nós precisamos. Portanto, essa é uma possibilidade. Depois, como é que nós podemos, de facto, ampliar esta mestria? É deixarmos naturalmente que as lições das áreas e dos campos que nós estamos à procura se reflitam em soluções para nós. E essas soluções, muitas das vezes, o que é que implicam? Implicam uma jornada, implicam um caminho, implicam um percurso, não é? Se eu já tenho o hábito, a prática recorrente e repetida de fazer qualquer coisa, eu posso então começar a perceber que essa repetição, essa prática, na realidade é um caminho de crescimento, é um caminho de desenvolvimento. Se quiseres ver desta forma também podes, e eu gosto, uma escalada, uma ascensão, uma subida, para chegar a um tal ponto em que eu de facto alcancei um tal cume de entendimento sobre aquilo que eu quero ser, fazer ou ter. Lá está a tal mestria. E então o que é que acontece? O que é que acontece é que podemos perceber onde é que estamos, por exemplo, no nosso processo de aprendizagem nessa área. Vamos imaginar, e é o que faz mais sentido para mim, portanto vou pegar mais uma vez nisso, porque é esse o foco. Eu estou a querer ter a mestria do meu propósito de vida. Portanto, obviamente, começa por eu ter libertado para essa expressão criativa, e assim que tenho essa liberdade, ou conquisto essa liberdade, no caso de ter necessidade de conquistar ou de a reconquistar, no caso dela me ter sido privada de alguma forma pelas circunstâncias, então o que é que eu vou fazer? Eu vou libertar-me para poder expressar criativamente o meu propósito. Vou tentar abrir espaço, e este momento, esta situação de quarentena, ou se quisermos ser mais precisos, de isolamento social, o que nos permite é libertar precisamente espaço para então podermos olhar para nós e perceber onde é que vamos libertar esse potencial criativo. Portanto, esta é a base. Depois podemos subir nessa base e dizer, então agora eu vou ter esta prática deliberada, repetida, de procurar aprendizagens que sei que preciso para me poder libertar. E, portanto, posso começar por entender como é que vou, então, harmonizar os meus estados ao nível físico, emocional, mental e espiritual, a tal base fundamental dos 4 elementos em todos nós, que já falámos também nas emissões anteriores. A partir dessas lições em que eu vou, de facto, percebendo o que é que me harmoniza, o que é que faz mais sentido em mim agora conhecer ajuste ou encaixe, posso até chegar à conclusão que vou ter de fazer um plano mais abrangente. E então esse plano mais abrangente é, de facto, fazer uma renovação mais profunda, e aproveitar que estou em isolamento social, fazer essa renovação mais profunda
sobre hábitos em todas essas dimensões e então permitir que hajam essas sinergias de, por exemplo, começar a comer melhor, começar a deitar-me a horas mais certas, ter mais disciplina na minha forma de contactar com a informação, ou de estar nas redes sociais, ou de ver televisão, ou de consumir entretenimento, outro tipo de escapes, enfim, tudo o que seja, e então começar a ajustar em função disso. Perceber onde é que eu vou fazer trocas, onde é que eu vou substituir tempo que eu usava para determinado tipo de diversões que não fazem mais sentido agora, ou que eu quero que não façam sentido, e vou transferir esse tempo então para tudo aquilo que faça sentido para viver melhor o meu propósito. Percebo, por exemplo, que tenho de adquirir um conjunto de competências e de capacidades que me vão permitir, de facto, que esse propósito seja sustentável. E então, sim, vou começar a estudar melhor como é que eu vou adquirir essas capacidades e essas competências. Que conjuntos de competências é que eu preciso formar para, de facto, ter essa mestria de aprendizagem do meu propósito? Que fontes me vão permitir adquirir essas competências? Que competências são essas? Como é que eu posso pôr, entre aspas, ordem no meu mundo para perceber que competências é que são favoráveis face às outras? Respostas. Era muito mais fácil se me tivessem a colocar questões. Meus queridos, minhas queridas, coloquem questões que eu vou ter todo o gosto em ajustar esta transmissão nesse sentido. Vamos buscar então esses conjuntos de competências e de aprendizagens a partir do quê? A primeira coisa, o que é mais fácil? Exemplos, modelos, pessoas que já façam aquilo que nós já queremos fazer. Oh Júlio, mas eu não conheço ninguém que já faça exatamente aquilo que quer fazer. Ok, mas podes ter algumas figuras que te inspiram, pessoas que já fazem partes daquilo que tu queres fazer. Porque aquilo que tu queres fazer, mesmo que seja único, certamente tem referências e combina áreas do saber já existentes. E, portanto, nessas áreas do saber já existentes, existem figuras de referência e essas figuras de referência podem ser combinadas para te devolver, então, competências que tu precisas de adquirir nesta altura. E então vai à procura dessas referências. Há imensa informação, online, sobre todo tipo de formatos, não apenas em livros, como em cursos online, posts, artigos, transmissões, por exemplo agora, transmissões em direto em todo tipo de plataformas. Há todo o tipo de informação disponível. Eu, pessoalmente, sou fã de um suporte, é o meu suporte número 1, que é o suporte dos livros. Por todos os motivos, gosto de livros, para uma inclinação pessoal, porque já empreguei bastante energia nesse formato de aprendizagem, e depois tenho outras razões que eu acho que fazem com que os livros ainda continuem a ser a melhor forma de aprender em profundidade por vários motivos. Os melhores livros que existem são muitas vezes o subproduto de anos, para não dizer décadas, de trabalho continuado e recorrente dos seus autores. Com o melhor das suas ideias, eles estão a apresentar naqueles formatos, estão a destilar o melhor das suas ideias, o melhor das suas experiências, o melhor das suas vivências. Naquelas letras, naquelas folhas de papel ou naqueles formatos digitais, e estão a dar-nos a oportunidade de nós termos uma produtividade na nossa aprendizagem, uma eficiência incrível, em que vamos ter a capacidade de entender com muito mais rapidez o que é que de facto eles nos estão a querer transmitir, e o caminho é muito mais eficiente e muito mais breve do que se estivéssemos nós a fazer essa mesma viagem por nós mesmos. E, portanto, é claramente uma situação que eu considero importante para nós considerarmos, é esses ensinamentos que estão presentes através do percurso que outros já fizeram e que traduziram em livros, certo? Este é o meu modo, um dos meus modos preferenciais. Mas depois há múltiplas outras coisas que nós podemos fazer a nível de estratégias, e há múltiplos conceitos que podemos aplicar para isso, como por exemplo o conceito dos modelos mentais. É um conceito que está agora a vir à tona, que diz que, basicamente, baseado na investigação científica mais recente, várias dela, de que os modelos mentais de aprendizagem são estruturas conceptuais que, por estarem embutidas em princípios universais, lá está, os primeiros princípios, fazem com que aprendamos com muito mais rapidez, com muito mais facilidade,
competências, capacidades e até áreas completas do saber numa fração do tempo convencional que levaríamos para as aprender se não tivéssemos acesso a essas estruturas de aprendizagem. E há áreas que são mais ou menos propícias ao uso e à aplicação destes modelos de aprendizagem, é verdade, mas em todas as áreas, em todas as práticas, existem de uma forma mais ou menos explícita, ou mais ou menos evidente, esses mesmos modelos. E uma das formas de nós, nem que seja inadvertidamente, ou nem que seja intuitivamente, captarmos esses modelos é através da exposição a pessoas que já fazem a sua prática já é com nível mestre, já têm mestria. Portanto, essas pessoas, vamos imaginar uma pessoa que fala bem, uma pessoa que fala muito bem. Se eu observar muitas vezes essa pessoa a expressar-se verbalmente, eu vou captar todo um conjunto de sinais conscientes e subconscientes que me vão devolver, mesmo que intuitivamente e instintivamente, eu vou ter uma percepção do que é que essa pessoa me está a, entre aspas, descarregar na minha percepção consciente e subconsciente, e naturalmente eu posso usar esse modelo para aumentar a minha capacidade e para reforçar a minha aprendizagem a nível da fala. Por exemplo, e isto pondo as coisas de uma forma muito, muito simples, para não complicar em demasia, mas há múltiplas tendências que estão em marcha neste momento. Basta fazer uma busca por aprendizagem e nós sabemos que práticas de self-learning estão em alta, modelos mentais estão em alta, conexão à literatura, às artes plásticas, à aprendizagem através do corpo, tudo isso está em alta. Aprendizagens, abordagens baseadas em mindfulness, na atenção plena, claramente está em alta. Tudo aquilo que nos permita também ter uma noção mais clara do ponto onde nós estamos, obviamente aquilo que, e depois há os níveis típicos de aprendizagem e de proficiência na aprendizagem, há os 4 níveis básicos da aprendizagem e da proficiência na aprendizagem. O primeiro é o não sei que não sei, que é um nível básico de ignorância, que eu nem sequer sei o que sei ou não. Depois um segundo nível, que é o que podemos dizer que é o nível não, sei que não sei, que é o nível em que já sei que não sei. Depois um terceiro nível, estes são os níveis que emergiram num estudo na década de 60, eu gosto de compô-los, mas este é um nível muito básico e que está muito presente nas metodologias do coaching. Depois há um terceiro nível que é o nível sei, que é quando já procedi a um conjunto de aquisições propositadas naquilo que eu quero fazer e então já consigo saber aquilo que sei, já consigo posicionar-me relativamente àquilo que sei. E depois ainda há um quarto nível, que é o nível que não sei que sei. E o nível não sei que sei é o nível da mestria embutida, por assim dizer, a proficiência ou capacidade de execução inconsciente, como por exemplo, podemos imaginar numa fração de segundo, um grande intérprete, um grande praticante consegue lidar com a realidade na sua área, onde é perito, onde tem um elevado nível de perícia, onde se encontra no top 10%, ou no top 5%, ou no top 1%, ou até classe mundial nessa atividade, e consegue dar uma resposta de grandíssima qualidade face à situação do campo ou da área onde se encontra. Consegue produzir um resultado de grande qualidade. Mas, por exemplo, imaginar uma circunstância em que há, num jogo de futebol, a metáfora do futebol, é como está a ocorrer agora, há um ressalto de bola e o Cristiano Ronaldo recebe a bola e chuta de primeira e marca um grande golo. É uma situação em que alguém que já tem uma proficiência, neste caso no desporto de futebol, de classe mundial, está preparado para fazer esse aproveitamento através da prática deliberada repetida, que neste caso, no futebol, está circunscrita a um conjunto de princípios sinestésicos e biomecânicos e de percepção das regras do jogo, dos movimentos, da trajetória dos jogadores, colegas, dos jogadores da equipa adversária, da própria trajetória da bola, de todas as regras e todos os mecanismos, todas as leis que regem o jogo, são naquele momento se condensam para ele. Não pensa em nada, simplesmente executa imediatamente e marca um belo gol. Pronto. Noutro contexto, podia ser simplesmente um terapeuta que está numa sessão, ou um orientador, um facilitador, um coach, um psicólogo,
e em função de uma determinada reação ou resposta do seu paciente, ou do seu consulente, ou do seu cliente, tem um ajuste de perspectiva em que imediatamente ativa um outro ponto de vista, uma outra ideia, uma outra perspectiva, orienta numa outra direção, que vai gerar consciência e que vai gerar clareza na visão da circunstância por parte de quem tem à sua frente. E então, nesse momento, há um ajuste automático em que não há sequer necessidade da pessoa estar a fazer uma grande revisão mental. E, portanto, é isto que podemos esperar quando alcançamos um nível alto de proficiência na nossa vida e na nossa esfera de aprendizagem, por assim dizer. Nem sempre as esferas de aprendizagem são tão claras quanto estas que nós estamos a falar. Nós, principalmente, por exemplo, se somos inovadores, se estamos a lançar novas atividades, se estamos a lançar novos produtos, novos serviços, nós podemos ver-nos na contingência de ter de criar novos conjuntos de competências, de facto, de uma forma mais estrutural, de termos de criar realidades que, de facto, não são as mais comuns. E então aí o desafio está redobrado, porque é o desafio de que temos de nos socorrer de mecanismos lá está, das competências, das capacidades, dos saberes, temos de recombiná-los numa malha, numa arquitetura, muitas das vezes, dependendo da complexidade daquilo que temos para fazer, numa pirâmide, por assim dizer, num edifício, que esperemos nós que não seja uma espécie de torre de Babel, que não se desmorone. Mas aí lá está, tem de ser o farol da nossa própria intuição, o farol do nosso próprio propósito, e a nossa própria confiança a libertar, então, uma visão que vai sendo ajustada dia a dia nessa jornada e nesse percurso que pode-se parecer um pouco, às vezes, como uma jornada, às vezes, uma travessia no deserto. Há um livro que fala muito bem sobre isto, que é o livro O Ponto Morto, de Seth Godin, que é um livro fundamentalmente sobre decisões de quando desistir ou quando persistir num caminho, fundamentalmente num caminho associado a decisões profissionais e de negócios, de empreendedorismo. E o ponto morto, neste caso, a jornada é a linguagem que eu prefiro, a jornada da transformação pessoal para aprendermos algo que seja verdadeiramente significativo para nós e contribuirmos nessa base, muitas das vezes tem uma curva associada, que também sabemos das perspectivas mais convencionais, que se quem quiser procurar por curva de aprendizagem vai encontrar imensos gráficos no Google, em que nós sabemos que inicialmente há um ponto, há um intervalo de grande produtividade dos nossos esforços de aprendizagem em que estamos a devotar atenção, energia, tempo a essa aprendizagem e estamos a aprender imensas coisas muito rápido e, portanto, é imensamente produtivo, é imensamente gratificante, estamos imensamente contentes. Depois aproximamos de um platô, por assim dizer, de um planalto, em que parece que o ritmo dessa aprendizagem estabiliza para não parecer que diminuiu e pode até começar a decrescer à medida que determinadas rotinas, determinados hábitos, determinados mecanismos se instalam e são repetidos e são mantidos nessa linha. E depois podemos renovar outra vez a nossa curva de aprendizagem e fazer com que ela suba outra vez quando ajustamos um paradigma, ajustamos uma perspectiva ou mais perspectivas, quando mudamos determinadas formas de fazer as coisas, quando em vez de fazermos flexões de braços, para pegar na metáfora, passamos a fazer supino, para trabalhar os músculos do peito. Ou, em vez de ler sempre livros de autoajuda, passo a ler também livros de ficção. Ou passo a ler literatura mais especializada. Ou, em vez de ler, passo a ver podcasts. Em vez de ver podcasts, posso ir à procura de, por exemplo, romances que tenham histórias relacionadas com a área, que as personagens estejam a passar por desafios relacionados com a área que eu quero aprender. Ou então vejo filmes relacionados com esse tema. E então começamos a fazer múltiplas combinações e a ir por múltiplos caminhos diferentes face ao caminho inicial. E depois podemos sair destas faixas e vamos mudando e vamos fazendo. Portanto, a variedade também dá uma certa cor
ao nosso caminho e, portanto, encontramos, e aqui já estamos a dançar, quando estamos neste movimento, já estamos a sair fora das soluções pré-concebidas ou pré-desenhadas e estamos a entrar naquilo que é a dança criativa com a vida e a namorar verdadeiramente com a mestria, com a excelência. E tudo pode ser usado, tudo pode ser renomeado para nos fazer avançar no caminho daquilo que queremos fazer, inclusive e principalmente, e essa é a grande proposta quando alcançamos um nível de proficiência na aprendizagem alto, tudo aquilo que fazemos, seja com quem seja, onde seja, seja no nosso emprego, que afinal já não nos serve tão bem, mas poderia passar a servir melhor se fizermos o ajuste A, B, C ou D, os tais ajustes de aprendizagem. O ramo convencional da ciência que estuda este tipo de ajustes é o chamado job crafting. Para quem quiser investigar, há vários estudos científicos sobre isso e também já começa a haver literatura publicada sobre isso. Job crafting, teoria que nos diz que a nossa gratificação, a nossa aderência, o nosso compromisso com aquilo que fazemos profissionalmente está altamente vinculado, como também falámos em alguns livros que eu citei nas transmissões anteriores, nomeadamente no Drive, está vinculado precisamente à nossa autonomia e a nossa autonomia de recombinar a forma como desempenhamos as nossas funções, naquilo que é possível, obviamente, nem sempre é possível recombinarmos autonomamente aquilo que fazemos, mas há sempre alguma coisa que podemos fazer para isso acontecer, naquilo que é possível fazê-lo, para, obviamente, em ligação, em acordo, em sintonia com o nosso contexto, com os nossos colegas, com os nossos superiores, com as estruturas diretivas, podermos libertar mais autenticidade, lá está, mais expressão criativa e mais propósito. Portanto, job crafting é a área que nos ensina como fazer isso melhor, certo? Portanto, se usarmos todas essas valências que nos podem permitir orientar no sentido daquilo que queremos verdadeiramente fazer a partir do ponto onde já estamos, são significativas, até ao ponto em que conseguimos rever em tudo aquilo que fazemos, e mais do que aquilo que fazemos, em qualquer momento onde estamos, conseguimos rever o nosso propósito e conseguimos entender, interpretar um significado superior que nos devolveu para a nossa vida. E, portanto, isto não quer dizer que estejamos a todo momento a pensar conscientemente. Não, não é isso. Isto é imensamente facilitado e eu diria é tornado basilar nas nossas vidas se de facto tivermos práticas contemplativas e meditativas de atenção plena que nos devolvam cada vez mais ao momento presente. Isto vai ficando cada vez mais fácil. Se unirmos as duas dimensões da busca, a dimensão de busca, que na verdade deixa de ser busca, passa a ser reconhecimento. Se unirmos a dimensão do reconhecimento interno à dimensão da busca, do aperfeiçoamento, do aprimoramento, da melhoria externa, nos externals da nossa vida, nas nossas circunstâncias, nas tais aquisições das competências, nas tais capacidades que estamos a querer desenvolver, qualidades, virtudes, etc., em busca de modelos, em busca de fontes de aprendizagem, se estas duas dimensões estiverem em uníssono e partirmos do interior para chegarmos ao exterior, então estamos mesmo numa escalada imensa. E essa escalada, e para ficarmos por aqui hoje, em termos desta mensagem, que eu quis que fosse mais fluida, menos técnica, mas com algumas sementes para, se quiserem, ir investigar, não é? É fazer esta dança para que então o caminho da melhoria, o caminho da excelência, o caminho da mestria, sejam de facto, acima de tudo, vias e trajetórias para a mestria de vida e não sejamos apenas grandes intérpretes ou grandes profissionais, grandes empreendedores ou grandes futebolistas, grandes desportistas, grandes qualquer coisa que não saibamos transferir isso para a vida. Estes tempos, precisamente o que nos pedem é mestria de vida. Portanto, que possamos unir as mestrias de campos, de áreas, de projetos, do que seja, das nossas aprendizagens,
fundamentalmente a uma mestria que se quer de vida. E, portanto, mestria interior, mestria do Estado, mais mestria exterior, mestria de campo, mestria de área, mestria de competência, de capacidade, de tudo o que seja, igual, somando estas duas, igual a mestria de vida, na minha perspectiva. E então o dentro e o fora estão em permanente dança e em retroalimentação e permitem-nos então criar essa mestria de uma forma que de outro modo não seria possível. Meus queridos, muito obrigado por estarem aí, por estares aí, pela tua crença ao veres e ao partilhares, e ao chegares aqui, ao partilhares desta ideia de que é possível, de facto, procurares definires como meta teres mestria de aprendizagem, estejas em que ponto estejas, de que isso não é algo apenas ao alcance de alguns, é um direito acessível a todos, que possas resgatar esse direito agora por estes dias, que seja um direito que esteja cada vez mais presente na tua ação, que tenhas cada vez mais campo para que esse direito se manifeste em pleno na tua vida e possa florescer. É isto que eu te desejo. Beijinhos, até amanhã, fica bem.